Fala Vitrais, está começando mais um Vitral Podcast. A gente quer criar um nome específico para cada coisa. Assim. Tem os vitralistas, estão formando que são os nossos apoiadores e tal. Verdade. Os vitrais é quem só nos ouve. Então você pode subir na vida aí. Você pode deixar de ser um vitral. Apenas um vitral. E você pode se tornar um vitralista. Exato. Que é o artesão de vitrais. Esse que é o lance. O vitralista é o artesão. Que é um artista, o cara que faz, né? Alguém que vitral. faz o vitral. Coisa linda. Isso. Mas como é que você chama? Sou o Madison Barreto. Tá bom, beleza? Quem é você? Bruno Santana. A gente tá recebendo hoje Sara Guzella e... Olá! Kézia Garcia. Tinha esquecido o sobrenome. Na frente dela, Madison. Como assim? Coisa feia. Tive que conferir. Kézia Garcia. Bem-vindas. Obrigada. Prazer ter vocês aqui. Obrigada. A Sara já esteve em outro episódio. Foi bem no início do Vitral. Sim. A gente ainda gravou duas vezes. Teve duas vezes aqui, né? Exato. Essa é a terceira. Infelizmente, exatamente. Tivemos problemas técnicos, aprendi o caminho, entendeu? Sim. Foi ótimo. Mas a gente tem um recadinho aí antes de ir pro papo. Exatamente. Vamos lá? Então, galera, é o seguinte, como o Madison já falou aqui, você pode subir na vida e se tornar um vitralista. O que é um vitralista? É a nossa comunidade. Você pode nos apoiar mais de perto. Se você acredita nisso que a gente está fazendo aqui, acredita nessa causa, a causa da cultura, da boa cultura, a causa de espalhar boas mensagens por aí, falar sobre gente que está fazendo coisa boa, né? Falar sobre gente que tem bons projetos e tal, dar voz para algumas pessoas, para outras pessoas mostrar algumas partes que talvez você não tenha visto dessa pessoa ainda. Se você acredita em tudo isso, apoie o Vitral. Você tem a oportunidade de ser um vitralista assinando aí, né, a nossa comunidade. A gente tem 3 planos. Você pode ser um pedacinho. Você pode ser vidraça. Uma vidraça e um mosaico, tá? Então você tem planos aí de 15, 30 e 40. Não, 15, 25 e 40. Não 15, 25. Não me denuncia aqui. É que a minha memória é péssima. Mas enfim, você pode nos apoiar aí com esses planos. O QR Code está na tela. Seja um vitralista. Quais são as vantagens, então, né? Vamos lá. Tem várias vantagens. Você pode mandar perguntas para os convidados. Você concorre a sorteios, inclusive, né? Sim, já sim. Tem, aí... tem alguns convidados que nos trazem alguns presentinhos. Inclusive, tá aqui 2 livros. Um da Kézia, Brilhante como Ouro. E Escrever Ver, que é de poesias da Sara, que também vão ser sorteados. E tem alguns outros presentinhos aí, que a gente já ganhou de outros convidados. Exato. E aí todo mês, praticamente 2 vezes por mês, vai ter sorteios aí pros vitralistas e para todas as categorias, né? E outra coisa também de vantagem vai ser os descontos, né? Sim. Os descontos em eventos. A gente, inclusive, tá já aí na agulha para começar a divulgar um evento em breve, se Deus quiser, né? Que legal. Porque a gente tá olhando pro outro assim, porque é tanta coisa para resolver, mas beleza. Em breve a gente começa a divulgar esse evento aí. Então você vai ter você tem desconto, né? De acordo com o seu plano aí no Vitralista. E não só os eventos do Vitral, né? Também os meus eventos, seus eventos. Então, se for na minha peça, vai ter demais, o espetáculo que eu fiz agora na Páscoa, Sara Faça as Malas. Volta em novembro, vai ter o mês inteiro de temporada. Que legal. Então quem é vitralista compra com desconto aí os ingressos. E também tem seus shows, tem coisas, né, de cena e tudo mais que as pessoas podem ter Chega junto. Vai ter tem muita vantagem. Além de tudo isso, você fala assim, poxa, eu tô apoiando algo que eu acredito. Isso é a melhor coisa. Com certeza. Beleza? É isso. Vamos trazer as convidadas. Então, hoje a gente está recebendo Sara e Kézia. Para falar principalmente da FEFIC, né? Mas a gente quer primeiro introduzir. E a Sara, a gente tem um episódio inteiro com ela, então você que ainda não tinha ouvido, procura aí no nosso feed, Sara Guzella, que você vai achar. Mas introduz um pouquinho pra gente, Sara, depois a gente vai pra Kézia, que história um pouco mais longa dela, que a gente não ouviu ainda. Quem é você? Então, gente, estou aqui pela 2ª vez. Meu nome é Sara Guzella, sou autora de fantasia e ficção científica e sou também idealizadora da FEFIC, que a gente vai falar mais pra frente, que é uma feira, a primeira feira de ficção cristã do país. E estamos aí trabalhando, né, nessa área da literatura nacional. Eu lidero também alguns encontros de escritores aqui em BH. Acho que a gente vai compartilhar sobre isso, né? Mas a ideia da feira nasceu nesses encontros. Conheci o Madison nesses encontros, conheci Kézia nesses encontros, então muitos contatos legais, né? E eu tenho aí 2 livros.
romance, né, que é considerado ali um romance, um livro maior, que é Os Clãs da Lua, que é uma ficção científica, e aquele livro lá atrás, não sei se eles conseguem ver, Sim. A Escolha do Verão. Depois vamos falar de cada um específico durante o papo e a gente mostra eles Beleza. pra câmera e tal. É isso aí. Então, eu sou autora desses livros e estou aí, escrevendo, fazendo as coisas. Que eu acho que da outra vez que você veio aqui ainda não tinha Os Clãs da Lua. Não tinha. Ele é novidade. Não tinha. E não tinha o anúncio da Escolha do Verão também. Sim, você né? ainda não tinha falado dele sair pela... Aliás, já pode falar? Pode. Pela Thomas Nelson. Será que não Pode, sim. Pela... Pela Pilgrim. Também vai Isso. ser o audiobook pela Pilgrim, então, Sim. muita novidade. Sim, aí. show de bola. E você, Kézia, agora vamos entrar aí que você tem muita história pra contar pra gente, né? Sim. Você tem... Fala dos seus livros, então, como é que você chegou nesse mundo da escrita também? Então, olá, pra quem não me conhece, sou a Kézia, sou escritora. E a minha trajetória com a escrita veio bem de novinha, assim. Eu sempre fui muito ligada à arte, principalmente através da música. Desde pequena, meus pais sempre me incentivaram muito a isso. E minha primeira experiência com a escrita foi, na verdade, escrevendo músicas, né? Que eu também considero literatura, porque acaba que a gente tá ali escrevendo um poema ali pra letra daquela música. Então, essa foi a minha primeira experiência, assim. E eu era bem novinha, assim, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu comecei a rascunhar minha primeira história nas últimas legal. páginas do caderno da escola. E era uma história sobre uma menina que descobriu uma passagem atrás do guarda-roupa pra uma terra fantástica, super original. Super único. Por incrível que pareça, eu não conhecia as Crônicas de Nárnia, mas Olha quando só. conheci, fiquei Uau. revoltada, porque C.S. Ele Lewis te estava me plagiou. plagiando. Mas era atrás do guarda-roupa? Era atrás do guarda-roupa, isso é Aí, importante. tá vendo? Já é diferente. ó. E aí, eu meio que joguei o caderno fora. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu me aventurei de novo, dessa vez atrás do caderno do curso de inglês. E aí, eu comecei a rascunhar minhas primeiras histórias. Fiquei muitos anos sempre rascunhando. Mas eu fui realmente escrever até o final uma história durante a pandemia, né? 10 anos depois, praticamente. E foi aí que nasceu Brilhante Como Ouro, que é esse livro aqui atrás. Aí, pode pegar e mostra pra essa câmera aqui que o pessoal vê e tal. Que... Sim. Foi a minha Aí, primeira eu vou ter vez que virar pra cá. escrevendo Você até o pega ele, final. você pega ele, Kézia. Pode pegar. Esse livro aqui nasceu durante a pandemia, a faculdade meio que parou Aham. de funcionar. Você é jornalista? Não, eu sou formada em letras. Isso. Isso. E aí nasceu esse livro, depois de muitas horas de documentário sobre civilizações perdidas. Legal, aí, ó. Mas aí, fala mais aí do livro aí, Civilizações Perdidas, como assim? Isso. Esse livro aqui ele é inspirado na lenda de Eldorado, né? Que Ah. é uma lenda indígena da época da chegada dos espanhóis na América Central. E, na verdade, não se sabe se realmente os indígenas acreditavam nisso ou eles estavam só fazendo os espanhóis de trouxa. Olha só. Mas eles contaram para os espanhóis que tinha uma cidade construída de ouro, mas que estava mais ao sul do território. Aí os espanhóis, óbvio, amaram a ideia e começaram a explorar o território. E sempre quando eles chegavam no lugar, os indígenas, não, tá mais pro sul. E eles iam descendo mais. O último lugar onde eles procuraram foi nos arredores do rio Amazonas. Inclusive, eles chamaram o rio dessa forma porque eles encontraram uma tribo de mulheres guerreiras nos arredores, assim, do rio. Mentira, sua. E aí eles associaram com a lenda das Que Amazonas. legal, amei. Caramba. E aí, aqui eu criei minha própria teoria, juntando a lenda com a história do Percy Fawcett, que foi um explorador inglês que ele acreditava que tinha uma cidade perdida na Serra do Roncador. É do filme. E isso tem um Ai, filme. O É filme perfeito Dourado, o filme. a animação? Não, chama Z. Cidade Perdida de Z. Gente, é um Isso. filme lindo. Que legal. Nossa, Uhum. E aí eu meio que juntei as duas histórias, e aí, segundo a minha teoria, a cidade que ele procurava era justamente Eldorado. Os espanhóis não encontraram porque eles desistiram antes de chegar um pouquinho mais ao sul do território. E aí surgiu essa história. Foi minha primeira vez escrevendo algo até o final, e aí desde então eu falei, não, vou levar isso mais a sério mesmo. Aham. É algo que, desde os meus 15 anos eu falava que eu ia ser escritora. E aí, a partir desse livro, que foi grande passo de fé, assim, porque eu não divulguei nem nada, simplesmente joguei na Amazon. É mesmo. Porque senão eu nunca ia soltar ele pro mundo. E aí, desde então, eu tô aí levando isso um pouco mais a sério.
Pô, que legal. Então ele tem toda uma contextualização histórica também. Em que século que se passa isso? Do nosso. Ah, Passa nos dias atuais. ah, tá. Então, tá. Porque tem... Mas aí você precisa contar que aconteceu isso lá no passado, dos indígenas. Uhum. Mas aí elas vão descobrir a cidade mesmo, vai ser agora. Isso. Fica... Que legal. Tem quanto tempo que você escreveu? Tem 2 anos, então, mais ou menos? Isso, foi no primeiro ano ali de pandemia. Uhum. Eu acho que a pandemia... Não sei se a gente falou isso aqui com a Sara. Foi um tempo, assim, de descobrimento, né? Das pessoas, né? Muito artista Sim, se descobriu aí na pandemia. Falou assim, tá bom, Total. acho que agora é o momento. Foi assim pra você também? Tipo assim, é agora ou nunca, sei lá. A gente ficou meio parado das coisas. Sim, porque foi uma época que a gente não tinha mais desculpa pra falar, não tenho tempo. Isso foi muito louco, né? Foi muito confrontador isso, né? Sim. E aí, beleza, Era agora o que você a tá gente em casa, tinha em bonitão. sobra, E aí? né? Principalmente o primeiro ano, né? Os primeiros 6 meses de Ai, Deus tem pandemia. misericórdia. Né? Que a gente ficava assim, não vai acabar mês que vem, a gente já volta a trabalhar, então vamos fazer o que der pra fazer aqui, tô em casa mesmo. Só que aí foi estendendo, né? Nossa, isso acabou, hein, gente? Meu Deus. Quando eu paro pra Isso lembrar, nem- eu fico, meu Deus, Passou, a gente sobreviveu. Nossa, de Nossa. verdade. é Mas bizarro. sim, e aí você começou a pensar nessa questão da escrita, né? Mas você falou que já tinha isso no seu coração já, né? Você é escritora. Mas e aí? Aí você jogou lá o livro, deu certo, não deu certo pra Não, você? ninguém leu. É. Óbvio. Eu te entendo. Faz parte. Normal. Aham. Pra ninguém é fácil, né, no início, Sim. mas eu não divulguei, eu simplesmente joguei lá por uma questão de passo de coragem. Eu sempre fui muito insegura com tudo que eu fazia, então eu sabia que se eu não fizesse isso de uma hora pra outra sem pensar, eu nunca ia jogar esse livro pro mundo. Então eu precisei fazer isso, peguei uma capa qualquer lá já pronta no Canva, só coloquei o título e joguei na Amazon. Mas foi um grande passo mesmo, assim, de coragem que me ajudou, assim, a encarar que não. Pera, eu sou escritora. Eu escrevi um livro, eu lancei um livro pro mundo, eu sou escritora. Sim. Então vamos tomar posse desse nome, escritora. Sim, nossa, imagina. É isso aí, nossa, pai. Na pandemia eu juntei com uns amigos pra começar a me ver como artista e eu precisava muito falar isso, né? E a gente tinha meio que um lemazinho, assim, né? Nós somos artistas, assim. Porque às vezes isso é uma coisa que a gente acha que é só uma pessoa, sei lá, que é famosa ou que é grande, etc., que pode falar, eu sou isso, né? Depois de tantos livros lançados ou alguma coisa assim, agora eu né? posso falar, né? Eu sou escritora. Tipo isso, mas acho que é meio... você vai se tornando, né? Sim, Eu acho que é sempre aperfeiçoado. quando né? você já tem um livro, na verdade, você já é escritora. Tem um tempo já, né? Você Você já tá escrevendo há Você muito tá escrevendo já tem um tempo. que é outro ponto, né? Você não se torna escritor quando o livro tá lançado. Você já tava escrevendo, exatamente, às tipo vezes, há assim, anos pra chegar. Só da obra existir, mesmo das pessoas não conhecerem, você já é, de fato, um escritor. Sim. Mas, querendo ou não, eu entendo isso na Kézia. A gente precisa... É uma validação que, assim, a gente não sei. Não é tipo, nossa, eu quero ser super líder. Não, eu joguei pro mundo... Agora fugiu do meu controle. Eu acho que é isso. Porque enquanto a gente pode até ser um escritor, mas é aquele escritor que mantém o manuscrito sob suas mãos, né? E que aí sempre quer mexer, e aí relê, e nunca tá bom o suficiente. E aí quando você lança, acabou. Tipo Você abandonou, né? Tipo assim, jogou abandona. pro mar e vai ver. Do jeito Até que tá. assim, né? Mesmo depois do livro lançado, às vezes a gente vai fazer outra edição, né? Ai, E sim. passa por algumas revisões. Os livros de vocês Sim. passaram aí, né? E não para, assim, esse perfeccionismo, né? Eu Sim, acho. sim. Só que é um... Mas não dá pra ficar o resto da vida na É. mesma obra, né? Você vai precisar escrever outra. Não dá, não. A não ser que você seja o... Como é que chama aquele cara lá do... Quem? Eu ia O falar o George cara Martin? do... Qual que você falou? O George Martin? É, acho que ele é tipo assim, né? Um tempasso 20 numa anos obra... pra escrever cada Só que, livro. tipo assim, né? São muitos livros já, né? Que ele Sim. lançou, né? É, mas agora, assim, porque ele começou, ele tinha a nossa idade. Na verdade, com 20 anos, ele tava, Sério? ele tava começando a escrever o primeiro. Agora ele é um senhorzinho de 70 anos e ainda não terminou a série. Imagina Não, isso, que isso é que muito loucura. Será assim? Será que é isso? Não, mas assim, você fez rápido. Você com 23, você já tá escrevendo o segundo da série das coisas do verão, sim. né? Então, 24. mas ele com 30 e poucos, aí Sim. que ele tava indo pro segundo. Exatamente. Imagina. Mas é muito doido, né? Porque eu fico pensando assim, investir tanto tempo em uma coisa, né? Investir tanto tempo em uma obra e tal, é muito interessante, né? Ao mesmo tempo,
eu acho que esse perfeccionismo não é tão saudável, sei lá, né? Tem um equilíbrio muito difícil aí, né? A gente tava falando que o André, que é o nosso operador aí, né? Falou uma frase antes aqui, né? Não se apressa a arte, né? Isso. Mas é difícil achar esse equilíbrio, né? Nossa. Salve, André, filósofo aqui, ó, brabo. Reflexivo. Mas é difícil achar esse equilíbrio, né? Sim. Quando tá pronto? No seu caso, quanto tempo demorou o Brilhante como Ouro? Pra você escrever esse do início até o final e tal? Nossa, esse foi um recorde. É? Porque eu fiquei, tipo, quase 10 anos trabalhando no mesmo livro. E aí, esse daí foi 3 meses. Ah, é? Uau. É Foi muito legal. Quando... catártico. É tipo um pico de tipo, inspiração, criatividade, tudo junto. Mas é porque assim, né? Isso aqui é a ponta do iceberg, né? Esse período escrito. Só que, tipo, você ter o material que tá ali, sua mente já tava Verdade, conectando várias coisas ao longo do tempo. Aí chega uma hora que você juntou aquilo, né? A construção de um personagem, que você já tinha alguma coisa na sua cabeça daquilo, o local, coisas que você já tinha visto e tal, né? Essas pesquisas você já fazia já? Antes, curiosidade? tipo assim... Com esse objetivo, não. Mas eu sempre fui amante de documentários Sim. sobre civilizações antigas, perdidas e tal. Uhum. Então, eu já tinha um certo conhecimento, porque era um hobby meu. Então, acho que também isso ajudou ao livro sair mais rápido, né? Era um assunto que me entusiasmava muito e que eu já tinha um monte de coisas ali acumuladas na minha mente. Sim, sim. E é esse o ponto, né? Que você já era um ambiente que você, Conhecido, né? conhecido, né? Assim, você já dominava aquele assunto, né? O meu livro, O Céu de Roma Negra, que é romance policial, tá que o gênero romance policial, às vezes tem algumas particularidades, você tem que ir amarrando muitas pistas e tal, que acaba sim. fazendo demorar, né? Mas eu tive que fazer muitas pesquisas de coisas enquanto escrevi o livro, né? Específicas, né? Então, assim, eu fiquei 2 anos escrevendo, Assistiu mas os muito primeiros... Sensai, né, mano? Sensai, pra Mas os saber. primeiros 6 meses foi só pesquisa. Sério? E aí depois que eu fui escrever, e durante a escrita eu tinha que pesquisar muita coisa. Sim. Primeiro que era um outro local, e o que eu queria detalhar em Salvador, e eu detalho muita coisa Sim. Você da já cultura. foi em Salvador? É isso que eu Já ia algumas vezes. perguntar. Eu fui algumas vezes, Ah, mas tá. foi antes de eu ter Facilita um pouco. escrito o livro, de eu estar escrevendo o livro. Então, assim, eu não tava pensando em escrever quando eu fui. Entendi. Mas acaba que depois... Ajuda um pouquinho, Tanto ir né? lá, acabou me inspirando também Sim. a querer fazer a história lá. Mas aí tem coisas específicas de cultura, da história, da cidade. Uhum. Aí o livro trata de facções criminosas e eu não sou habituado com facção Que criminosa. graças a Deus. Aí eu tive que pesquisar Parece sobre Que um bom pouco que assim, você é crente. Teve uma leitora que hoje em dia ela é minha amiga e tal, mas quando ela leu o livro, ela ficou assim, gente, esse cara... Aí ela foi pesquisar, ela é advogada, Aham. e os advogados têm E acesso a coisa de ela falou, fichas "Peguei." criminais e tal. Peguei mais um. Aí ela jogou meu nome pra zoando. pesquisar, se eu não tinha alguma Sério? ficha de que eu era ex-traficante, alguma coisa Bom, assim. hein? Você foi bem Então você convincente. mandou bem, então. Teve uma promotora de justiça que leu meu livro, teve um grupo de leituras e Meu tal, e eles Deus. me convidaram pra conversar, né? Que legal. E ela falou que ela trabalha principalmente com facções criminosas, né? E aí ela falou assim, ficou bem incrível, assim, a história. Que tá? legal. Enfim. Que legal. Mas demandou uma pesquisa, assim, né? Sim. Não era um assunto que eu dominava, assim, né? Aham. Talvez se alguém que já trabalha com isso, um policial, Teria ou sido de outra investigador, forma, né? ou um bandido, né? Um Marcola lá, e tal, Isso. foi escrever, ele vai escrever, assim, Vai um facilmente. mês, Cada facilmente. detalhe. Facilmente. Mas enfim, mas tem isso, assim, né? Que algumas histórias demandam essa pesquisa, ou você já vai ter feito ela ao longo da vida, sem pensar antes se ia fazer um livro depois, ou você vai gastar um bom tempo. Sim, Enquanto e até escreve. isso que você falou, acho que é um comentário legal, porque a história da Kézia se passa numa cidade que você nunca foi, né? Sim. E eu fico muito, assim, abismada quando as pessoas acham que eu já fui lá. Que Não, bom. gente, é só vídeos, Eu acho sabe? muito legal. Vlogs das pessoas viajando. É isso. Alguém já te perguntou se você é de lá e fala, você é de Belo Horizonte, mas como assim? Não, isso não. Mas muita gente já falou que achou que eu conhecia a cidade, que eu já tinha ido lá. E aí eu falei assim, pelo menos fiz um bom trabalho, né? Isso Legal. é bom. Isso é Igual legal Médici, né? demais, Você não? já foi do crime, já? Não? Porque Só, Ai. do meu livro, o livro se passa em Salvador, aí tem aquelas
aquelas pessoas que vai postar assim no Instagram querendo indicar livros de autores de tal estado. Aham. Aí muita gente vai me colocar em entendi. lista de leia tais autores, aí coloca vários autores da Bahia, aí vai me coloca, aí descobre que eu não sou da Bahia, aí deixa de me indicar e fala, nossa, fiquei decepcionado que você não é da Bahia e tal. Aí não coloca meu livro na lista. Meu Que coração luta. está aí. Sim. E aí, quando você vai fazer uma lista de Belo Horizonte, de Minas, aí a pessoa não coloca porque a história não se passa aqui, vai se passar em Coitada, Salvador. você não Aí eu pertence a... Você é de lugar nenhum, Edson. Peregrino. De lugar Mas pelo menos nenhum. os brasileiros você vai. na lista dos vai livros estar. brasileiros eu vou estar. Isso com resolvido. certeza. É a única. E isso eu acho que é até uma coisa legal que eu admiro nos dois, assim, porque eu imagino, né, que você trabalhar uma história que se passa em um lugar real, Sim. isso envolve, nossa, muito detalhe. Tipo assim, Verdade. eu escrevo fantasia e ficção científica. Uma coisa que eu não gostava muito era de fazer pesquisa. Estou aprendendo que eu preciso, entendeu? Mas eu imagino, assim, pra uma baixa fantasia, né? Ou pro seu caso de romance policial, nossa, é uma outra pressão, porque você tem que ser, tipo assim, verossímil com tudo, com Sim, como sim. que as coisas existem, né? Na cidade, locais e tudo. Sim. E eu tive uma complicação, porque boa parte da história se passa na Serra do Roncador. E tem certas partes que não são abertas ao público. Então eu tive que quase virar uma hacker pra achar algum Uau! vídeo, um Que vlog da pessoa em algum lugar assim, interessante pra eu poder me inspirar e compor o cenário, sabe? Graças a Deus eu achei um vlog de um cara que os guias levaram ele em áreas que não eram abertas ao público. Eu falei, maravilha, achei minha grande fonte de informações. Que O legal. governo lá, né? Como é que ela sabe dessas coisas? Ela pulou a cerca lá, Ela pulou, invadiu o ela lugar. invadiu. Ela invadiu. Mas você falou que teve um livro que você passou 10 anos trabalhando nele, é isso? E aí, esse livro E ainda aí? tô, né? Você ainda tá escrevendo? Kézia, vendo? temos que... É o tempo de cada obra mesmo, né? Eu Mas lembro... e aí? Porque ele tá maturando? Qual que é a ideia? Ele tá... É que eu tenho alguns projetos, na verdade, esse não é o único, mas que eu sinto que eu ainda não tenho a maturidade necessária na escrita Uhum. pra transmitir pro papel aquilo que a história me pede. Uhum. Então, são histórias que eu acredito que ainda vai levar um tempinho aí eu nessa reescrita, mas o bom é que, paralelamente, eu vou escrevendo outras coisas Sim, mais simples e que... vai crescendo, né? Vai E também vou legal. treinando aí. Sim. Uhum. Show de bola. E você tem já outras coisas publicadas, são mais contos, né? Tem aqui As Viagens de Amara. Isso. Você tem vários contos na Amazon também e tal. Fala também do concurso lá que você tinha ganhado. Fala desses contos, essas coisas. Então, eu tenho esse que ele é uma história com viagem no tempo, inspirada no Christmas Carol, do Charles Dickens, que é aquela história famosa dos 3 fantasmas do Eu Natal, amo. passado, presente e futuro. Tem um monte de adaptações. E aqui eu trago na figura de uma história de ficção científica com viagem no tempo. Eu tenho também o início de uma série de Cozy Mystery, que são histórias de investigação criminal com uma pegada mais leve e divertida, que é a série da Cecília Vargas, o primeiro já tá na Amazon. E tenho também Entre Flechas e Sapato de Cristal, que agora eu vou lançar físico. É uma releitura da Cinderela pelo ponto de vista da fada madrinha, onde eu tento ali trazer um ponto de vista diferente sobre a história, né? As pessoas resumem muito a história da Cinderela a uma mocinha se apaixonando pelo príncipe e se casando no final. E eu acho que é uma história que vai muito além disso. E tem o meu conto, que ele foi vencedor do concurso da Thomas Nelson, que foi Zumbis Também Morrem. Zumbis também Isso. morrem? É um conto, assim, muito Não, especial eu tava pra pensando mim. assim, da Thomas Nelson deve ser alguma coisa assim, fofinha e tal, que ela deve ter participado, você com essa carinha. Aí Zumbis também morrem. Mas é uma história bem divertida, assim. Não é uma história muito pesada, não. Eu trago um olhar um pouco mais leve, divertido, até um pouquinho Legal. cômico, assim, na história. Mas essa tá disponível em algum lugar? Sabe? Não. Ainda não. Mas vai tá, assim, tem algum projeto disso daí? Então. Não sei como é que foi feito, Então, que pode ser falado, assim. Está... um dia. Acho que não. É Acho um que não, grande acho que não mistério no momento. Vai chegar, vai Ai, chegar. mas eu espero. Porque parece que é muito legal a história. É. Estou doida pra ler. Fiquei curioso. Uhum.
Ela já ganhou com o nome, né? Assim, jogar um nome Exatamente, desse aí, olha muito bom. só. E você tinha falado um que é de mistério? Eu não sei falar esses nomes em inglês, não. É Cosmic Mystery. Coisa Mystery. Não, eu fiquei curioso. Qual que é a definição pra ser um Coisa Mystery? Que eu fiquei na dúvida. Se o meu... Pra ser uma coisa o quê? Fica sendo um Coisa Mystery. Coisa Então, Mystery. no português, seria algo como mistério aconchegante. Não é Melhor, muito é melhor. bonitinho, mas é Mistério isso. aconchegante. Isso. Mistério que a gente Mantém São- assim. São histórias de investigação criminal, mas geralmente a história vai se passar numa comunidade pequena, não necessariamente é uma cidade pequena, mas um ambiente pequeno onde tudo sim. vai ocorrer ali. O detetive vai ser sempre um amador, Hum. nunca é alguém profissional. E são histórias mais leves, então você não tem cenas de violência, sexo, palavrão. As mortes geralmente não vão ser mortes muito violentas, vai ser envenenamento, uma coisinha assim. Decapitar. Coisa leve. Um zumbi mordendo e matando. Assim. Que não vai ter uma cena de tortura, ele ficar 5 Isso, páginas descrevendo Vai como ser que uma arrancou coisa- o baço é. da pessoa. E geralmente também vai ter uma pegada mais leve, divertida, assim. Aham. Eu acho até que o Céu de uma Negra é quase um Cozy Mystery. Só que Já falei mistério confortável? o mistério fofinho. Aconchegante. Aconchegante. quentinho. Mistério aconchegante. Só que Misterinho. eu não sei se se mantém, porque é um detetive amador, é uma história mais divertida, Ai, só que, é não sei, violenta. mas é tipo uma ou duas cenas, assim, né? Entendi. Tipo, a cena motivadora da história, né, que está na sinopse, então não é bem Spoiler. um spoiler, Aham. é que o Brian, que é o protagonista, ele tem um telescópio, ele fica observando o céu e tudo mais, e aí um belo dia ele vira esse telescópio para uma favela que tem em frente ao condomínio dele e vê um cara sendo decapitado. Entendi. E aí ele Acabou. resolve. Já descobrir saímos quem do- é aquilo. Não Já achei, já não saiu do- achei aconchegante. Eu, particularmente, achei um pouco... Não, mas só que assim, é basicamente Desagradável. essa cena, assim. Entendi. E é descrito de um jeito engraçado, assim, porque é um adolescente Ah. Entendi. e bastante irônico, enfim, assim, Entendi. então a história toda é engraçada, é toda divertida. Ai. Mas. Só que envolve um tema pesado, facção criminosa, é citado de muita gente que é morta, enfim, só que não é descrito, Aham. entendeu? Ah, Aí acho ele que o que pegou a conta cabeça é isso, dele e né? cortou fora. É a forma como é abordado. Eu acho quem que essa é a sabe única aí, cena ó. mais chocante. Claro que tem as cenas Aham. assim mais de. Né, no auge da história, né? No clímax, que vai ter um pouco de adrenalina e tudo mais, Aham. assim, de morre, não morre, essas coisas, só que Sim. não chega a ser. Não acho que chega a ser pesado, assim, enfim. Essas Sabe. classificações, assim, de Uhum. subgêneros, eu sou completamente por fora, É. assim. Pra mim, eu chamo Mas de tem- romance, É romance. romance policial, fantasia, e é isso. Agora, é baixa fantasia, alta fantasia, Oh, é tem isso, é não sei o quê. muito. É Tem muitas... muitos Fazer um muitos curso com a subgêneros, Sara. subgêneros A Sara. aí, ó. Hã? Você tem um Faz, curso eu disso, tenho um inclusive. curso aí. Joguei. Eu tenho um curso. Aí você corta, tá? Deixei quicando, isso só corta. vai. Eu tenho um curso de escrita fantástica mesmo. Uhum. Então, onde uma das aulas do curso eu falo sobre as diferentes classificações dentro da ficção especulativa. Uhum. Porque vocês sabem o que é ficção especulativa? Não, Você Sara, falou fala também. com a gente. Fala aí. Peraí, ela tem que fazer propaganda. A ficção especulativa ela é tipo como se fosse esse grande guarda-chuva que ele pega ali todos os meus livros, os livros da Kézia, né? Acho que o Cecília Vargas não. Mas que ela basicamente ela fala ali de histórias que especulam sobre como o mundo poderia ser. Uhum. Então são histórias onde sempre vai ter um elemento ali que ele não é realístico. Então ela pode ser uma fantasia realmente, ou pode ser uma distopia, pode ser uma ficção científica. Tudo isso tá dentro... Realismo mágico, entra Isso, tudo. né? aham, entra tudo. Tudo isso tá dentro da ficção especulativa. Então a gente tem aí ficção especulativa, fantasia. Aí dentro da fantasia, a gente tem 3 tipos, que é a baixa fantasia, que seria Brilhante como Ouro, né? Que mistura. Que mistura, Harry tipo... Potter é baixa fantasia? Não. 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 Harry Potter é média tá. fantasia. A baixa fantasia, ela conta histórias que se passam no nosso mundo real, tem locações reais, mas o fantástico ali, ele se dá através de elementos específicos. Não é uma coisa, não é tipo assim, nossa, um mundo mágico que nem de Harry Potter. Uhum. Não, é tipo um mago, alguma coisa assim, sabe? Coraline é um livro que eu amo de paixão, ele é uma baixa fantasia. Aí temos a média, que é Harry Potter,
Percy Jackson, onde a gente tem ali, ainda é o nosso mundo, mas ao mesmo tempo tem um mundo mágico ali também. Então tem toda uma construção de sistema de magia, de hierarquia, de mundo e etc. As Crônicas de Nárnia também, média, então. Isso, exatamente. Porque aí tem essa mescla entre o mundo real e o mundo fantástico. E a alta fantasia, que não tem nenhuma ligação com o nosso mundo real. Aí, Senhor dos Anéis. Isso, a Escolha do Verão, são histórias que, tipo assim, o nosso mundo real não existe naquele universo. Legal, Aí, ó. legal. Mini aula pra vocês. Aula de graça. Mas, e Uma aí, amostra do que teremos Aí, no ó, curso. quer saber mais? Exato. o que mais? O curso, o que mais que tem no curso? Como é que funciona? Então, o curso, ele é dividido em 4 módulos, na verdade, onde o primeiro módulo eu explico melhor sobre isso, com as diferentes classificações, quando que seu livro é considerado um romance, uma novela, uma noveleta, um conto, e eu falo sobre estruturas narrativas. Então, o terceiro módulo eu explico sobre a jornada do herói, estrutura de 3 atos, Legal. argumento, escaleta, como você fazer isso. E aí tem um outro módulo que eu falo sobre tudo que constitui uma alta fantasia. Então eu falo sobre criação de mundo, geografia, política, e aí sobre desenvolvimento de sistema de magia, sobre coerência da história, continuidade, e aí eu falo sobre isso. E eu tenho um último módulo onde eu entro um pouco mais na ficção cristã. Então, aí eu tenho algumas aulas ali que eu falo sobre a ficção cristã, a fantasia cristã em específico. Quais são os princípios, né, de uma fantasia cristã? O que cumpre a sua história como uma fantasia cristã? Não como regra, mas, tipo assim, se você quer escrever um romance, você quer escrever uma ficção científica, a sua história ela tem que cumprir ali algumas especificações, né? E a fantasia cristã é da mesma forma. Pô, que legal. E o curso é online, gravado? Ele é gravado. Então, ele tá sempre disponível lá pra você vende comprar. pela Hotmart? Isso, aham. Ah, sim, vamos deixar o link aí na Aí, descrição. obrigada. Legal. E você dá mentoria também, Sim. né? Como é que funciona? Então, Já faço seu jabá de Isso. de letra, Amém. manicure. Perfeito. eu sou literalmente isso, ó, gente. Faço arte na parede, entendeu? Faço tudo. Tudo que tiver mandando, a gente pega e Vambora. faz. Sim. As mentorias que eu faço, elas são mentorias do desenvolvimento da história com autores. Então, elas são mentorias geralmente para autores que querem ali escrever um livro de fantasia. É bem mais focado em fantasia cristã, até hoje todos os meus mentorados, né, eram cristãos também, e eu vou guiando realmente, instruindo ele em todo esse processo. Geralmente a pessoa chega com uma ideia, ou ela chega até, como teve o caso de algumas das minhas mentoradas, ela chega com uma parte do livro escrito, só que quando a gente vai analisar toda a estrutura, né, toda a coerência da história, de início, meio e fim, a gente pega ali a forma, né, da estrutura de 3 atos, a gente vê que ela não pensou ainda nisso, e aí a maioria delas começam de novo. Façam eles começarem a escrever de novo, porque aí a gente estrutura a história toda. Então é realmente para quem quer escrever fantasia cristã e quer ali um norte, né? Um norte mais específico em como colocar os diferentes elementos, simbologias e etc. E como é que faz pra entrar nessa mentoria? Se tem vagas? Como é que funciona? Sim, atualmente eu diminuí um pouco, que era uma coisa que tava, no começo do ano, eu tava dando 6 mentorias ao mesmo tempo. Então eram 3 pessoas diferentes na segunda e 3 na quarta. A minha mente não tava aguentando, mas tipo assim, eu tinha 1000 histórias na minha cabeça. Sim. E que, Mais a sua. Exatamente, Sim. eu quase entrei em pânico. Então agora eu abro assim, uma por mês somente, mas aí se a pessoa tiver interesse, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram também. Ah, sim. Então, o processo da mentoria normalmente você faz ao longo de um mês? Isso, Ah, tá. exatamente. São 5 encontros, uma vez por semana. Legal. E aí eu combino tudo certo lá com a pessoa. E é individual, né? Então é só eu e a pessoa mesmo. Que massa. Então, e falar em muita coisa que você está pensando, estamos nos preparando para um evento, né? É isso? Podemos já... Eu queria, Podemos já ir pra antes esse de lugar aí? entrar no evento, falar do livro que ela lançou beleza. recentemente, Os o Clãs Bruno da tava todo Lua. animado. Não, a gente volta, tudo bem. Que vem Falo. escrito, eu até vi aqui agora, da autora de Sim, A Escolha do Verão. Sempre que tem isso no Opa. livro meu, É chique, Aí, né? ó, eu tenho que lançar 2 livros do mesmo gênero pra ter isso. Entendi. Porque Entre assim, rosas não tem também. sentido, Tipo um Entendi. livro de Mesmo poesia, autores de Entendi. rosas outro de pelo romance caminho. especial. Pelo caminho, Tem que vai ser outro do ter, mesmo gênero. Fica do ano que vem. Fica essa confusão aí, Então, Os Clãs da Lua, ele é um livro que eu lancei ele depois da vez que eu vim cá. Ele é uma ficção científica, então ele foi muito Pega inspirado... ele e mostra pra câmera lá Isso. pro jogo.
Ele é uma ficção científica. Ele foi, assim, muito inspirado no meu amor por Star Wars, porque eu sou completamente obcecada com Star Wars, assim. Desde nova, é a história que mais marcou a minha vida, assim. Sério? Eu amo, eu sou muito fã mesmo, tipo, mesmo. E, enfim, eu sempre amei isso do espaço, né, e tudo. E eu sempre tive um sonho de escrever uma história de ficção científica. A Kézia compartilhou aí do livro dela, que ela tá escrevendo há 10 anos. Eu tenho uma história semelhante, assim, que está abandonada no momento. Mas a primeira história da vida, assim, que eu comecei a escrever era uma ficção científica. Então eu comecei com... Mas é assim, a primeira a gente sempre abandona. Assim. Eu fiquei que 7 anos num tristeza. livro e por fim abandonei. E aí fui pra outro. Eu até gostaria de um dia voltar pra ele. Sim. Só que assim, foi Mas ele é começar... ruim, né? Só que assim, não, mas tipo, a ideia é boa, mas a Entendi. execução que você não tinha tanta habilidade de Sim, escrita aí ainda. dá pra reescrever. né? Só que aí tem que começar Tem que de começar novo. do zero, né? Mais 7 anos. Mais 7 Não, anos. talvez agora vai... Mudou. Só que assim, você vai ter outras ideias, Sim. né? Sim. Exatamente isso. Tipo assim, essa história, ela, nossa, foi muito especial pra mim. Só que eu nunca terminei, porque eu não tinha... Eu era, tipo, menina, né? Eu não tinha conhecimento nem nada. Que agora você tá com 20 e antes você tinha 12, né? Eu tô com 24. Então, foi, tipo, uns 2 anos atrás. Aí, assim, morreu. Por enquanto, eu ainda sonho, né? Eu e a Kézia, a gente fez um combinado. No primeiro encontro do ano passado, tipo, se você lançar esse livro, eu lanço. Boa. A gente tem que um dia colocar isso em prática, né? Mas aí eu nutri mesmo esse desejo de escrever uma ficção científica. E aí, ano passado, eu tava dando uma oficina de escrita com uma autora amiga minha. E aí, a aula dela era sobre releituras. E aí teve um exercício, que o livro dela chama Sereia Sem Dons, ele é uma releitura da história da Rainha Esté. E aí ela tava falando sobre releituras, e aí ela deu tipo um exercício, sabe? Tentar fazer aí uma releitura de alguma história bíblica. E aí eu peguei a história de Moisés. E foi bizarro, assim, porque naquela noite eu escrevi um resumo. E eu falei assim, meu Deus, agora eu tenho que lançar esse livro. Então, Os Clãs da Lua conta a história da humanidade, que a humanidade destruiu a Terra. E por causa das suas transgressões, ela foi exilada da Terra pela gravidade, que é a representação de Deus na história. Então, a gravidade exila a humanidade, manda ela pra fora. E a humanidade, ela tem que morar na Lua. E aí, nesse processo, né, da humanidade mudar pra Lua, são levantados os primeiros oráculos, que eram as únicas pessoas que conseguiam ouvir e se comunicar com a gravidade. E aí, a gravidade fez uma promessa de que em 400 anos, depois de 400 anos, a Terra estaria restaurada de todo o mal que a humanidade causou a ela, e a humanidade poderia, então, retornar até o seu planeta natal. E aí, a história se passa 400 anos depois no Império Lunar, porque os humanos mudaram pra Lua, mas já tinha gente morando na Lua. Tinha os lunares, né, que eram os nativos mesmo do planeta. Mas é tipo outro ser ou é um tipo de ser humano? Eles são humanoides, entendeu? Eles são bem parecidos com os humanos, mas eles são alienígenas, né? Ah, sim. E aí, a gente tem essa princesa, a Taluia, que ela é a princesa lunar, e ela, sei lá, ela só tá, tipo assim, ela não liga pra muita coisa, ela tem o baile dos clãs chegando, que é onde ela vai ter que escolher um marido e tudo. Só que ela acaba descobrindo que ela é parte essencial do cumprimento dessa profecia, dos humanos voltarem pra Terra. Então, é uma releitura aí da história de Moisés, aí levando o pessoal pro Egito. E é isso. E aí, que legal. Mas esse tem continuação? Vai ter continuação? Não. Também, não? Todo mundo tá. pede. Tipo, gente, é um livro único. Eu já tenho 4 livros, né? Eu tô quase morrendo. Então, esse é único, assim. Às vezes eu tenho vontade de escrever um continho ou outro, só pra fechar. Uns spin-offs. Só pra fechar. Mas ele já é bem fechadinho, né? Aí ele tem romance. Então as meninas adolescentes amam. Eu acho impressionante, porque a escolha do verão não tem, né? E aí ela chega pra mim, eu amei romance. Então é isso. Sim, legal. Mas, então, vamos pra FEFIC? Vamos, aí o Bruno tava animado. Sim, vamos pra animação. FEFIC. Tá, e da FEFIC, assim, a FEFIC nasceu a partir do projeto Salmo 45, onde nós três nos conhecemos, né? Exatamente. Isso. Quer dizer, você tava na primeira vez mesmo, primeiro encontro, né? Sim. Como é que foi, assim? Como é que vocês se encontraram, assim, vocês duas na internet? Então, eu voltei... eu conto a minha parte, aí isso continua. Eu voltei da Bienal, e eu sabia que a Kézia e a Angélica eram daqui de BH. E aí eu falei assim, gente, eu fiquei apaixonada, gente. Nossa, eu fiquei apaixonada com a Bienal, assim. Sim. A sensação de você encontrar outros artistas, tipo, acho que vocês...
coletivo deve dar Sim, muito isso também, sem né? dúvida. Tipo assim, poxa, de você estar junto, de você estar lá com outras pessoas que creem na mesma coisa, estão ali lutando na mesma arte, etc. Falei assim, meu Deus, eu preciso disso aqui em BH, eu não vou conseguir viver sem isso. E aí eu mandei mensagem pras meninas e divulguei no meu Instagram. Falei assim, gente, se você é autor, cristão e é de BH, responde esses stories que eu tô planejando um negócio aí. E aí um negócio aí. Você vê como que Deus, Deus planeja muito mais, né, do que nós mesmos. E aí foi assim, a gente marcou um café, marcamos um dia lá, e aí foi só mulheres no primeiro dia. Tanto que o pessoal ficou tipo, nossa, é só pra mulher? Eu falei, não, gente, é porque nós vamos no Porque não veio prazer. mesmo. Eu mesmo tive essa dúvida. É, eu Primeiro que eu fui, lembro. porque eu vi a foto Você só viu de a foto. mulheres, né? Pode ir homem e É. tal. Aí, naquele dia que a gente tava lá, todo mundo no café, eu falei assim, gente, vamos fazer uma feirinha aqui em BH, só pra gente expor os nossos livros, porque a Kézia, o seu livro nem tinha físico ainda, né? Ele ainda tava na capa do Canva, lembra? Aquela, da época que ninguém ia. Então. Sim. Livro da Bruna também, que é uma das autoras, não tinha físico ainda. E aí as meninas super toparam, a Kézia fez várias pesquisas depois pra ver se já tinha acontecido, né? Uma feira focada em ficção cristã no Que país. ela é da pesquisa, né? Ela é da Você pesquisa. não ia fazer. Eu não ia Então, fazer. Você falou, faz pra gente, por favor. Eu tenho as ideias e a Sim, Kézia pesquisa. Por favor. E aí, o que dá? E aí você não encontrou, né? A gente já teve feira literária cristã, mas de ficção cristã, não. E aí, tipo assim, isso foi um super encorajamento. Falou, não, velho, então É que vamos tem fazer. as próprias editoras evangélicas, elas fazem conferências, feiras e tal. Sim, que sempre tem ali, Mas né, não é os focado livros. em ficção, né? Às vezes tem algum livro de ficção ali, tipo Crônicas de Nárnia. O Peregrino, com certeza. é. O Peregrino e Crônicas de Nárnia vai estar lá e é isso, né? Não de autores nacionais e tal. Exatamente. Na verdade, as editoras evangélicas, principalmente as maiores, começaram a publicar autor nacional. Agora, velho. Você deve ser a terceira autora a publicar. De ficção, É tipo você fala? De ficção, sim, de É ficção. tipo a gente pode contar nos dedos mesmo, Sim. assim. É tipo 5. Acho que é a quarta, né? Porque de ficção a gente tem o Emílio, a Mima, a Noemi Nicolette, a Francine Walsh. Leandro Lima, Tem o Maurício Com o Zagari. Crônica de Olã. também. Maurício Zagari. Sim. Eu falo da Thomas, da acho que são Thomas, esses né? 4, Ah, né? tá. Mas o Maurício é da Mundo Cristão. Mundo. Verdade, Maurício O da Leandro Mundo Lima Cristão. da Fiel. É um selo, né? Que eles têm de ficção só pra publicar ele. É tipo isso, agora, gente, vamos abrir aí pra outros títulos. Mas aí, tipo assim, aí nasceu assim, né, naquele dia. E aí todo mundo ficou animado com a ideia. A gente ficou, nossa, vamos pegar, vamos fazer então. E aí a gente começou a pensar em nomes. Aí a Kézia veio com o nome da FEFIC, que era tipo Fé e Ficção e Feira de Ficção Cristã. Genial esse nome. Muito bom, né? Tô apaixonada. E aí tudo bem. E aí eu comecei a pensar e correr atrás, só que assim, eu não tenho experiência nenhuma, não tinha, né, experiência nenhuma com eventos. Nunca na vida. E aí uma pessoa que ajudou muito nesse processo é a Lohana, que ela é dona de uma cafeteria aqui de Belo Horizonte, que é o Café Partiu. Partiu Café. Eu sempre falo errado, mesmo Partiu estando Café. lá todo mês. E aí eu conversei com ela, e eu lembro, gente, até hoje, assim, que no dia que eu contei pra ela a ideia da FEFIC, eu meio que arrependi. Porque... Eu falei assim, meu Deus, agora que eu falei, não Agora dá eu vou pra ter que voltar. fazer, né? Exatamente. Sim. Quando eu comecei a pensar no trabalho que daria, eu falei assim, ai, poxa, por que eu falei? Mas graças a Deus, assim. E aí ela me orientou, né? Ela encorajou muita gente nesse processo e tudo. E aí, gente, a feira ganhou forma, assim. É bizarro de olhar pra trás, né? Olhar ano passado e ver como que a feira se estruturou, assim, de uma forma... Não, e ficou lindo. E, tipo assim, a gente não tinha experiência, né? Com eventos. E eu tive pessoas que vieram pra mim e falaram, nossa, esse é um dos eventos mais organizados Sim, que eu foi já muito tive, legal. né? Sim. E eu fiquei assim, meu Deus, como? Foi a mão do Senhor mesmo, assim. Então, tivemos FEFIC ano passado, a primeira edição. Foi dia 19 e 20 de agosto. E aí a gente teve diferentes autores que vieram de outros estados do Brasil. A gente teve uma média, assim, de 1.000 pessoas que passaram, né, pela feira. E 700 livros vendidos em um dia e meio. Legal. Porque foi sexta de noite e sábado o dia inteiro. Que massa. Foi muito E legal. quanto você tinha falado o número de autores aí que veio? Ah, não. Autores foram 20.
foram 20 mais ou menos, eram 19 e chegou mais 2 nos últimos dias, que aí deu 21. Sim, sim. Né? Porque esse ano vai ser praticamente o dobro, né? Sim. Esse ano você tem um número assim, Meu Deus, não. né? Mais ou menos. Mais A ou gente menos. sabe o número de stands, Sim. mais ou menos. Mas vai ter muito É isso stand que vai ter mais de um autor. Sim, Ah, que exatamente. legal. A gente deu 27, 28, alguma coisa assim de estantes. Só que uns 70% dos estantes são divididos, né? Caramba. Então, a minha média é uns 50 autores esse ano. Mas fora os estandes de editoras, né? É isso que eu ia falar, assim, a gente tem a editora estante do Cristão, que tá confirmada, eles vão trazer pelo menos uns Do 3 João, autores né? diferentes. Aí, ó. E eles vão trazer uns 3 autores diferentes. então. Legal. Deve dar uns 50, contando com nossos convidados. Exato. Temos convidados muito especiais esse ano. E aí, já emenda falando disso aí também. Conta pra Feliz gente, assim, Kézia. né? Convidados. Então, o primeiro convidado, assim, foi até meio incrível, assim. Uhum. Porque às vezes a gente fica com medo Sim. de chegar em certas pessoas e achar que vão ser totalmente ignorados. Mas Porque a gente Pensando admira nisso. muito, né? Mas Deus surpreende, gente. Então, o primeiro convidado, assim, que foi algo que realmente surpreendeu a gente, porque ele notou a FEFIC, Olha Gente, só. sim. foi Deus purinho. que é o Emílio Garófalo. É Olha Garófalo só. mesmo que fala, né? Acho que é Garofalo. É Garófalo? Ah, ninguém Garófalo. sabe, né? Garofalo. Nem a mãe É, dele acho que é sabe. Garofalo. Que eu quero falar, né? Garofalo. Ele vai estar com a gente em 2 dias Sim. da feira. Uau. Ele vai estar palestrando, né? Sim, nos 2 dias Isso. também. Ai, legal. e estamos como assim. Ai, a gente ficou muito feliz mesmo, porque toda a equipe, sabe, o contato, a porta abriu, assim, o Senhor mesmo, foi muito legal, maravilhoso, e ele é um amor, o pastor Emílio. Sim, e ele já tá, assim, há anos Sim. incentivando que a galera escreva, né? Exato, Ele é pastor de igreja local sim, e escreveu 14 livros, praticamente, de ficção, de né? ficção, além Fora de os todos livros os outros, né, né? teológicos e tudo mais. Sim. Mas, principalmente, eu vejo que ele escreveu muito assim, de tipo, olha, gente, eu fiz, então, prova que vocês conseguem fazer também. Eu sou Sim. pastor, tenho que fazer um tanto de coisa. A Tô sensação que eu escrevendo. tive foi essa Sim. também. Entendeu? Ele fez, falou, olha, comecei, continue. Sim. total. Então ele tem Né? muito isso, assim, de querer Sim. ver Sim. as pessoas escrevendo e tal. Eu já vi muitas falas dele nesse sentido, né? Uhum. Podcast que ele foi, né? Mesmo no Instagram. Ele tem um e-book, eu acho. Ler ficção é bom para pastor. Acho que é isso. Acho que é. E aí ele incentiva também isso, assim, de produzam, Que incentivem legal, as né? pessoas da sua igreja a escreverem Uhum. ficção, né? Sim. Então ele é bem aberto nesse sentido. Mas continue. E ele parece ser uma gente boa no Ai, Twitter. Sim, ele ele é bem... Gracinha demais. Ele parece gente boa. Mas ele não é o nosso único convidado. Exato, aí, ó. Tarará. Além do Opa. pastor Emílio, a gente vai ter outras figuras muito ilustres, assim, também. A gente vai ter a Adelita, que veio aqui fazendo Sim. uma apresentação. vai fazer uma performance? Sim, Legal. aham. Fazendo uma performance. A gente vai ter um casal que a gente é apaixonado, assim. Eu sou apaixonada pelo esposo, o Bruno é apaixonado pelo marido. É verdade, é verdade. Sou pouco fã. E a galera que já ouviu poucas vezes esse nome. Fala. E a Débora Ottoni e o Marcos Almeida, eles vão estar com a gente. Débora é autora de ficção. Eu estive trabalhando com ela no último livro e eu esqueci de trazer. Eu tenho um livro que eu escrevi com ela, que é de Maria Até Nós. E aí ela é a organizadora, né, de 2 livros, de Eva Esté e de Maria Até Nós, que são obras de ficção, que contam ali, em contos mesmo, histórias das mulheres da Bíblia e tudo. Então ela vai estar. E o Marcos vai estar com a gente também no domingo, os 2 vão estar no domingo. O olho do Bruno já brilhando, velho. Não consigo esconder a minha felicidade. O Marcos vai estar com a gente com o Rodolfo Amorim. E eles vão estar falando um pouco sobre o livro que eles lançaram juntos, né? Sim. E sobre as possibilidades da cultura brasileira na ficção cristã. A gente contar histórias que se passem aí no nosso país, nosso solo, que tem aí a nossa cultura. Mas vão gostar do meu Cara. livro. Aí, ó, com Já? certeza. Sim. Com certeza. O Rodolfo já veio aqui, né? Sim. Ele falou do livro... como é que chama? Fé e espiritualidade. Ai, Fé e eu sou doida espiritualidade. pra ler esse livro. Tá lá em casa, ainda nem abri. Eu já abri, difícil, de viu? Natal. É Mas difícil? eu já abri. Mas é legal porque é muito... Ai, ai. É um livro muito completo, assim, Sim. sabe? E o Rodolfo, ele escreve de forma densa, assim, Ah, né? E ele, sim. ele É falou separado, disso... assim, quem escreveu o que lá?
Cara, Porque ele não, ele, tem mais de Davi Lago, né? tem mais de um capítulo de isso, cada um, verdade, tipo assim, sim. sabe? Mas tá escrito lá. O Rodolfo, ele falou que a ideia dele era realmente escrever dessa forma, assim, que não Sim. deixasse muitas brechas, sabe? Escrever de forma bem Parece um livro densa de e tal. estudo mesmo, né? É, de Tipo estudo assim. mesmo. Tem muita pesquisa ali, Que legal, notas né? de rodapé Sim. enormes e tal. Mas é bem legal. Legal. É bem massa. E é um livro, assim, praticamente único, né, no Sim. Brasil, Sim. dessa pesquisa que eles fizeram, né, fazendo essa conexão da nossa fé com a cultura brasileira, fazer todo esse apanhado que eles fizeram. A gente Eu não acho tem também. outro material como Sim. esse, assim, no Brasil, né? Eles tiveram que garimpar muito pra chegar nessa... E antes de Verdade. se tornar um livro, era um curso, né, que eles davam. Sim. Sim, Acho eu que era durante a doida pra pandemia fazer mesmo. o curso, foi. É, Olha só, eu muita também. coisa nasceu durante Eu a também. pandemia. Mas vai ser um papo legal com eles É. lá. E aí vai ter um bate-papo dos dois, né? Um papo Isso. dos dois. Uhum. E da Débora Ottoni também. E da Débora Ottoni, a Ana Stout, que é daqui de BH também, Uhum. ela vai estar lá. Você tem que trazer a Ana no podcast. Virá. Ela daqui, ó. Virá em breve. Né? Se Deus quiser. É. Ela vai estar também, então nós vamos ter 4 autoras dos livros lá. A Ana Stout participa do Maria Até Nós? Participa dos Ah, dois, não de sabia. Eva Esté e de Maria Até Nós. Eu escrevi só no de Maria Até Nós. E aí a gente vai ter eu, Ana, Débora e a Karina, que ela é uma autora aqui de BH também, e ela escreveu um conto de Maria Até Nós. Ah, O é? segundo. Tem essas outras, todas aqui em BH. A Karina, não conhecia. É, ela é música. Gente, é até, olha só, um outro contato legal, sabe por quê? Uhum. Eu conheci ela, porque a gente escreveu o livro juntas, e aí eu fui naquela orquestra do Senhor dos Anéis, que Sim, teve, e sim, ela tava sim. tocando. É, Aí eu olha falei só. assim, do nada. Vai, menino. O que você tá fazendo em cima aí, né? Então ela é multiartista, assim, Legal. sabe? Aí Legal. vamos ter as 4. Ai, gente, os 3 dias vai ter muito conteúdo, vai ter muita coisa legal. Então a gente vai ter Pastor Emílio na sexta e no sábado, 14 e 15, e Débora, e Rodolfo, e Marcos. E a gente vai ter outras mesas, né? Com os autores todos que vão estar lá, né? Dá pra adiantar alguma coisa sobre essa programação? Peraí, mas você não falou de 14 e 15 de Julho. julho? Julho, gente, pelo Eu amor de gosto Deus. desse mês. Julho, Vai tá. ser 14, 15 e 16 de julho. Sim. 3 dias. Sexta, sábado e domingo. né? Isso. Uhum. Legal. E aí, assim, todos esses autores que vão estar presentes, né? A gente já falou com eles, já falou, olha, todo mundo aqui vai participar de alguma programação, alguma roda de conversa, porque a nossa ideia, além de ter ali, né, a feira, é de ter realmente no nosso palco diferentes programações acontecendo que vão realmente encorajar o cristão que está chegando, que quer entender melhor sobre cultura, que às vezes tem ali um chamado, né, uma história guardada no coração. Então, ano passado, as palestras que a gente teve foram maravilhosas, né? As rodas de conversa, o Efeito Prisma falou também. E a gente viu muita gente que saiu, tipo, impactado pela feira, né? E também por, poxa, poder ouvir das pessoas que já estão fazendo, né? Que já estão ali colocando a mão no arado, assim. Então a gente vai ter muitas programações diferentes. A gente vai ter uma rodas com o Pastor Emílio, com o Edson, sobre homens Toma. na ficção cristã. Legal. Que legal. E assim, além de mim e do Emílio, tem mais o que? Uns 2 homens lá, Então, né? todos os autores vão estar... Esse ano, gente, é um marco histórico, assim, a gente tem bem mais homens do que ano Porque ano passado passado. teve 2, quando era Ano comigo. passado a gente teve Madison e Pastor Elton, e esse ano a gente vai ter Madison, Ale, Daniel, João, Ah, o João também. tem mais algum? Gustavo vai estar. O Gustavo. Ai, que dó, Gustavo. Você tá vendo isso? Desculpa. Gustavo, 5. Pastor Emílio, 6. E eu acho que deve vir 1 ou 2 autores homens da editora do João, que é a Estante do Cristão. Então, gente, de 2 pra, tipo, 5, 7, já é uma vitória aí. Sim, sim. Aí vai ter uma mesa só com os homens. Isso, também, vai ter uma que roda legal. de conversa lá só com os homens. Massa, Inclusão. massa. Isso aí. E assim, a gente tem alguns gêneros que tem mais, assim, né? Sim. O que tem mais, assim, lá na Então, FIC? esse ano a gente vai ter muita fantasia, né? Muita. Pelo que eu vi lá das inscrições. É. Inclusive, fica aí o grande incentivo pra escrevermos outros gêneros. Exatamente, isso é verdade. Sim. Alterar um pouco, né? Assim, a gente tem o romance policial, uma coisa que não tem tanto terror, gente. Sim. Tem Mas assim, Falta, né? de autores que tá lá, que você sabe, tem fantasia, o que mais?
A gente tem fantasia. O Gustavo, que a gente falou, ele tem um livro que ele parece que ele passa no faroeste, né? É uma vibe bem faroeste. Ó, que assim. legal. Exatamente, parece que é muito legal. A gente tem romance adolescente. Então a gente vai ter lá uns títulos também de romance adolescente. Qual mais que Tem é? romance mais adulto também, Sim. né? Romance romântico. Isso, romance romântico. E nem Pensar. Eu tô pensando se tem um mistério ali, ó. O mistério do ficção Madison. científica também Ficção a ficção científica. científica. O mistério confortável Sim. dele. vai ter Com comédia. decapitações. Minha mãe vai levar uma Gente, comédia. a mãe da que Késia. legal. E uma coisa que eu acho maravilhosa, no dia vocês têm que trazer Késia e mãe dela, porque Sim. é um legado de família, né? E a mãe dela vai estar lançando o livro dela na Que Fefic. massa que é. E aí a Martinha vai estar lançando, como que chama? Manual de sobrevivência do genro. Manual É. aí, ó. Eu tenho que ler. Fica a dica, né? Mas sua mãe escreve, tem muito tempo, é isso? Então, ela começou na adolescência, mas por motivos maiores ela acabou abandonando ali. E aí, de uns tempos pra cá, ela acabou retornando, e meio que junto comigo. Ela Olha só. pegou o embalo legal, né? e voltou pra escrita. Sim, ela Isso. sempre tá lá nos encontros, né? Que legal. Eu Isso é legal, né? Pessoas inspirando outras e Sim. reinspirando a recomeçar e tal. E principalmente Isso é muito quando é de família, né? A Sim. gente vê, assim, que a Késia pegou um pouco, herdou esse dom, mas você também encorajou sua mãe pra voltar a acreditar, né? Então, eu estou super feliz pelo lançamento da Martinha lá na Fefic. Que mais? Tem de poesia. Tem né? poesia, você, a Gabi. Gabi. Eu vou levar 2 títulos de ficção científica. Eu nem vou levar fantasia esse ano. Eu tô achando tão estranho. Eu tô tipo, gente, como assim? A Escolha do Verão não vai estar Não ainda, vai né? estar. Mas vai lançar no comecinho do 2º semestre. Ok. Então aí o livro já tá pronto, a nova versão e tudo. E aí, estamos aí agora no processo da nova capa e as ilustrações também, Uhum. que a gente vai ter ilustrações. O livro vai ser todo ilustrado por dentro. Sim. Então. Aí vão ser novas ilustrações e tudo mais, né? Nova capa e tal. E vai sair... tá terminando o nosso tempo, né? E vai sair o audiobook também, Vai né? sair em audiobook também, gente. Quem Opa. sabe aí, Ansioso tipo, aí no audiobook. Tem surpresas aí. surpresas É, que eu estou torcendo pra se concretizarem, né? Sim. E fechando aí, a Fefic esse ano tem algumas modalidades de inscrições para as pessoas participarem, né? Explica isso aí também. Verdade. Quer contar pra gente, Kézia? Então, a intenção da FEFIC sempre foi ser um evento sem fins lucrativos, né? E esse ano a gente abriu algumas... Mas tem que ter esse negócio de sem fins lucrativos, não é de Deus, não. É isso que eu ia falar. Quê? Sem fins lucrativos? Agora A vai ser idealizadora o quê? lucrativo. Teve uma vez que eu fui... Aqui. Teve uma vez que eu fui apresentar o vovô Eusébio numa igreja, e normalmente, assim, hoje em dia eu estipulo o valor e tal, mais ou menos sim. conversado. Mas naquela época não, era só, Nossa. eu vou. Aí o pastor, assim, agradecendo no final, na frente da igreja lotada, e ele me parabenizando, irmãos, e ele não cobrou R$1 pra estar aqui, ele não tá recebendo nada. Aí eu olhei assim, como é que é? E o Uber que eu vim pra cá, como é que eu vou fazer pra pagar agora? E, tipo, e era longe, Já assim, ficou da minha sabendo casa. que não ia ser. Aí eu fui olhando assim, como é que eu não vou receber nada? Aí eu comecei a ficar preocupado, né? E não recebi nada. Sério. Aí a mesma cara que você fez, o quê? Sem fins lucrativos? Mudamos. porque eu acho que a questão, assim, a gente vê, à medida que a feira vai crescendo, né, demanda pessoas, e eu acho que é isso, o artista cristão a gente tem que aprender também, tipo, a valorizar, né, mas o nosso objetivo sempre foi que a Fefic que ela fosse acessível, acho que é uma palavra melhor, sim. acessível, né, pra todas as pessoas. tudo envolve um gasto, né? Sim. Não tem jeito. Então, ano passado a FEFIC foi totalmente gratuita, mas esse ano, com o crescimento aí, a gente abriu outras possibilidades. Ainda tem a opção do ingresso gratuito, Sim. porém, a gente tem outras opções de ingressos que dão aí também outros benefícios. Então, a gente tem diferentes modalidades, cada modalidade ali vai ter também junto em um conjunto Isso. de benefícios que a pessoa vai ter. A gente pegou, eu sempre falo, gente, vou soltar, assim, um pouco do meu processo criativo aqui pra vocês. Eu sou apaixonada pela Comic Con, não sei se vocês conhecem, Legal. que é a feira que tem em São Paulo. Feira Então, enorme, tipo, né? toda reunião da Fefic eu tava vendo no Instagram da Comic Con e eu tive Legal. essa ideia. Então, eles têm, principalmente na pandemia, né, eles fizeram essa modalidade de ingressos com benefícios. E aí eu tava
Foi um dia, assim, que eu tava em casa, eu tava com essa crise gigantesca. Eu falei assim, meu Deus, a gente precisa cobrar, a gente vai ter uma estrutura toda, né, que vai ser construída. E é tanto gasto pra fazer feira. É E muito caro, né? Evento Sim, loucura. e eu não acho, assim, que cobrar é errado de qualquer forma. Mas eu vejo que nesse momento a FEFIC ainda tá se consolidando, né? Então é legal a gente, poxa, não tem empecilho pra uma pessoa que não conhece a ficção cristã. E às vezes o ter que cobrar pra entrar já desanima ela. E aí eu tive a ideia de fazer esses ingressos com benefícios, né? Então, por exemplo, a gente tem 4 tipos de ingressos, que eu não lembro os títulos, eu que dei, eu não lembro. Acho que o primeiro é o ingresso leitor. Tamo junto. Daí, ó, viu? Né? E eu que dei também, tá tudo certo. Tá tudo bem. E o primeiro ingresso, ele é tipo 12... Se você quiser pegar aí, talvez... Tem acho super que vale a pena, verdade, né? verdade, Acho que vale né? a pena. Deixa eu mostrar pra vocês. É legal. E todos os ingressos, assim, eles têm valores bem acessíveis. Uhum. E eles dão um brinde, sabe? Como o copo. Deixa eu pegar aqui pra vocês. E são 3 dias, né? São de 3 evento, né? dias, Então, olha só. exatamente. Então, eu vi que fica um valor, tipo, a primeira modalidade é R$15? A primeira modalidade... 12, né? 12,50 por 3 dias, né? Muito Muito barato, barato, Sim, né? não é, sim. É. E aí, ó... A Bienal já tá muito mais cara que isso. Exatamente. E aí, o primeiro ingresso, né? Ele dá a entrada, você participa de sorteios, porque a gente vai ter ali diferentes editoras, né? Que vão estar enviando livros. E você ganha o pôster oficial da feira. Legal. Que ele tem uma ilustração exclusiva. A gente tem a ilustradora oficial esse ano, que ela fez uma ilustração linda, que aí o pôster ele não vai estar à venda. Então, você ganha ele adquirindo os ingressos pagos. Uhum. E aí, a segunda modalidade de ingresso, que é 30... Ou esse é 15? Gente, Olha lá no site. mas olha eu lá. tô sem internet. Tá. Saiu o Wi-Fi? Saiu. Ai, tipo, meu Deus. e eu tentando, tipo, disfarçar. Tudo bem. Aqui é assim. Entre aspas, ao vivo. Tá ao vivo. Tipo isso. Tá tudo bem. Mas aí Ela a vai gente pegar. deixa o link também, Sim, né? pro legal. pessoal. Tá tudo aí. Mas Aí, são ó, 4, né? São 4. Tá. E certo. Fala das vantagens, então, aí, né? Isso. Aí o segundo, aí você ganha ali, tipo, bottom, cartela de adesivo, sabe? E aí os 2 últimos que eu diria que são os mais legais. Que eles dão, o de R$30, ele dá preferência às palestras, que a gente imagina que vai lotar, né? Sim. E aí Dessa vez as palestras vai ser um ambiente fechado? vai ser um ambiente tá. fechado, vai ser separado da feira. Ah, Porque ano ótimo. passado, uma coisa que o Mestre falou ano passado, eu acho que podia ser separado. Esse ano Sim. vai ser separado. Uhum. E aí, essa credencial de R$30, ela dá prioridade. E aí, vai com ela um copo, aí, ó, Kézia achou. O ingresso leitor assíduo, que ele é R$33, ele dá o acesso para os 3 dias, você ganha o pôster oficial, a credencial, o bottom, cartela de adesivos e um copo. Legal. E aí, o último ingresso, que é o Super Fefiqueiro, que ele é R$60, e ele dá acesso para os 3 dias, a credencial, bottom, cartela, copo, chaveiro e uma ecobag, que pode ser personalizada pela ilustradora lá na hora. Legal. Então, ela vai estar com uma caneta de tecido, a Heloísa, que ela é autora também. E aí, você adquirindo essa ecobag dentro desse ingresso, você pode depois ir lá na mesa dela e ela faz Que legal. um desenho lá. Não, se fosse 60, só a entrada já estaria super legal. Olha 3 só, dias e né? tal. Já é muito legal. Tanta gente massa Sim. junta. Todas Muitas essas palestras conexões, e né? tudo mais. Eu fui lá no passado e o Você nível gostou? de inspiração é muito legal. É muito massa. Você conversa, né? Eu conversei com alguns autores Sim. e tal, sobre um pouco da história. E aí tem muito essa coisa, tipo assim, é claro que lá, por exemplo, vão ter grandes nomes, né? Isso é Sim. legal também, porque a gente tem essa ideia de referência. Sim. Mas pessoas que estão começando também, E que que é também aquela são coisa assim, inspiração, poxa, né? eu precisei começar e eu dei um jeito e tal, igual vocês mesmos Sim. falaram, né? Isso é muito e massa. esse ano acho que a gente vai ter histórias tão legais pra contar, assim. A gente já tá tendo testemunho, sabe? Tem uma das autoras, ela vai vir do Maranhão e ela vai viajar 3 dias de ônibus Caramba. pra estar aqui conosco. Então Que a gente vê legal. assim, a pessoa que tá realmente Sim, determinada, sabe? é muito legal. Que massa. Vai ser E muito bom. onde que as pessoas entram pra comprar os ingressos? No nosso Instagram, vocês vão lá no nosso... A gente tem o Instagram e o site, né? Então, Já tem site? tem site, é fefic.com.br. Simples assim. Coisa Simples. boa, achou bem, Né? achou o domínio legal. Exatamente. que É um achou bom nome. disponível, Tem né? um bom Exato, nome, não é? né? E aí tem o site fefic.com.br e no nosso Instagram também, que é @fefic.bh.
Legal, Que aí massa. tem lá todas as informações. Show. Meninas, a gente tem que fechar, que você tem compromisso agora É também, né? verdade. Muito obrigado pela presença de vocês. Alguma coisa aí a acrescentar? Palavra final aí que vocês acham importante dizer? Gente, estejam na FEFIC. Eu ia falar das pré-vendas, mas eu acho que não vai Sim. valer muito, né? Mas das pré-vendas sigam a de cada gente um, no né? Instagram, porque Isso. talvez a gente tenha pré-vendas rolando aí ainda, É, assim, né? é legal que esse período todo antes da FEFIC, a gente já tá acompanhando um pouco dos autores, né? Então tem vários autores aí fazendo pré-venda de seus livros, fazendo algumas Exato. campanhas esses que vão vir de longe, né? Sim. Pra custear toda a Sim, viagem deles pra cá. E já tem algumas coisas pro pessoal ir conhecendo os autores que vão estar e tal. Então é legal Sim. acompanhar lá no Instagram. Isso, FEFICBH no isso. Instagram. Me sigam a Kézia, você vai deixar lá no finalzinho? Sim, vou deixar então aqui fechou. Tá tudo lá. Esse é na o nosso descrição aí convite. também. E estejam na FEFIC conosco. E divulguem, se você tá vendo esse vídeo, manda esse vídeo pros amigos, pessoal da igreja, manda pro grupo de jovens, Sim, fala, gente, sim. vão. Junta aí uma caravana e tal. 14, 15 e 16 de julho. De julho. De julho. Julho. Das 10, 9 da manhã? Das 10 da manhã às 10 da noite, os 10 às 3 10. dias. Olha, Então, você- caramba. Sim. falar E isso. a gente vai estar lá também, né? Isso! o Vitral. Opa! A gente tem Falar disso? Pode falar isso Pode aqui? falar, pode falar. Legal. A gente vai estar lá com uma estação do Vitral, né? Gravando Isso. entrevistas e Gente, tal. é muito chique. Eu Sim, também. sim. Com os convidados, com os autores, né? Sim. Vamos tentar levar o máximo que der, né? De alguns Isso. lá e deve sair uma série especial, né? Vitral e muito conteúdo FEFIC aí aqui, nas né? próximas... Na semana seguinte da FEFIC, né? E aí sai coisas no Instagram, no YouTube, nas Sim. plataformas, vai ter muita Isso. coisa. Tem Mas- jeito. Legal demais. Eu Legal. tenho que dizer, né? Eu não falei, que a gente tava conversando antes, e aí eu pensei em ter falado, que eu tinha falado. Aham. Eu vou lançar O Céu de Roma Negra, meu livro Aí, Boa. vai- de Na romance FEFIC. especial na FEFIC. Na versão impressa, né? Ele já tá lançado versão e-book e agora acho que vai fazer 3 anos esse ano Olha já. só. Uau, que legal. E depois que eu... Vitral e poesia. Então, Sim. esse último ano ele ficou completamente abandonado. Eu nem tocava no assunto, assim, né? E agora voltou à vida. Muita poesia, né? Sim, Também. sim. no meio do E aí caminho. agora eu tô reeditando ele aí, vai ter uma nova capa, eu tô editando um pouco a história também, vai ser uma versão um pouquinho diferente Que legal. e vai ser lançado oficialmente lá na FEFIC. Aí, ó. Vai ter um lançamento lá, Então não então... percam. Você fica versão Mais Lucas. um Vai convite. ser Vai maravilhoso. ser bom demais. É isso, fechou? Fechou, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui, viu? Eu que agradeço. Valeu Muito demais. obrigada pelo convite. Mas é isso, Gente, obrigado, mais, Kézia. mais algum recado, mais alguma coisa pra falar? Uma indicação? Quero falar sobre tal coisa, livro. Sim. Fiquem à vontade. Você acredita que eu tava lembrando disso? Que eu sei que vocês faziam fofoca Fofoca reversa. reversa. Aí eu já tava pensando Isso, no carro, fala. né? Pode falar. Vou indicar rapidamente. É tipo assim, acho que já... Todo cristão já cansou de ouvir essa indicação, mas eu Aham. quero reforçar. Que é The Chosen, gente. Pelo amor amém. de Deus. Amém, Senhor. Se eu sou, né? Amém, Senhor. Se eu sou a 15ª pessoa Sim. que você tá ouvindo indicando e você ainda não assistiu, Sim. vá assistir, porque eles fizeram a 3ª temporada. Ai, tá maravilhoso, assim, eu tava vindo e eu lembrei disso, né, e aí eu fiz até essa oração, eu falei, oh Deus, derrama sobre a minha emoção que esse povo tem, porque É muito bom. o dom que eles têm de contar a história, a gente só melhora, Muito massa. é de excelência mesmo, então, assistam The Chosen, as 3 Sim. temporadas. E é muito legal porque é muito amplo, assim, o alcance deles, né? Eu fui fazer uma divulgação em algumas igrejas sobre a série. E aí eu fui... Ele era o promotor de The Chosen no Sério? Brasil. Não no Brasil, né? Assim, enfim, algumas igrejas aqui em Belo Horizonte, Que legal. E aí eu ia em igrejas, assim, reformadas e a galera Sim. curtia. Eu ia em igrejas muito mais pentecostais e, E sei lá, pensava, batista sim. e papai, todo mundo gostou muito, assim. É Porque é uma sensacional. série muito legal, muito bem feita, né? É. Qualidade Uhum. muito boa. Sim. e muito Ai, fiel, a né? Muito história, legal. gente, pelo amor de Deus, Muito 3ª lindo. temporada. Vocês já viram a 3ª A terceira eu não temporada? vi ainda. Eu não vi nada Ai, ainda, você acredita? Eu Tudo assisti só um muito episódio lindo. de Natal. É muito Tudo lindo. pose. Essa mensagem é pra você. É muito bom. Mas muito bom. Então fica aí a Enfim. indicação. Alguma coisa, Kenzie? Eu vou indicar, sim, o livro da minha mãe, né? Porque tem que... legal. Ele tá na Amazon e tá com a pré-venda do livro físico aberta até... E não sei se vai estar aberto ainda quando sair esse episódio. Uhum. Mas vai estar na FEFIC. Legal. Um manual de sobrevivência do genro. Uma comédia aí bem legal sobre relações familiares. Legal. Acho que todo mundo aí deveria ler, principalmente se você é um genro. Aí, ô, Valeu. Edson. Fica a dica, Mads. Como sobreviver. Até que meus sogros são tão tranquilos que... Eles que leem uma nota de sobrevivência dos sogros. Eles vão ouvir Ela isso, vai tá? lançar a Cuidado, tá? continuação depois. Essa é a continuação. Legal, galera. Legal. Show? Show. Mais alguma Show. coisa? Bora. Já Fechou. que a gente tá de fofoca reversa... Vai lá. Eu- Que eu não lembrei. Pra dar desse episódio já vai ter Esquece. saído.
eu lancei início desse ano um álbum audiobook do meu livro Rosa pelo Caminho. E aí tá saindo algumas coisas aí a mais, assim. Tô fazendo alguns vídeos. E provavelmente na data de lançamento desse podcast já sai um álbum lyrics, que é legal. que, normalmente de música a galera faz isso, né? De você ter ali o texto das letras e tal. E aí vai sair do livro todo, né? São 45 poemas e aí vai sair completo aí no YouTube. De todos os poemas, a imagem com o texto dos poemas, né? Que legal. E tá saindo clipes, né? Eu fiz uma produção assim de estúdio, né? Eu restando os poemas também. E aí sai um clipe desse por semana também. Eu acho que até o fim do ano ainda vai estar saindo. Toda semana sai um desses. Mas aí me acompanhem no YouTube também, galera que já tá aqui inscrito no Vitral. Na página do Vitral mesmo tem lá, meu canal Madison Barreto. É bem fácil de achar. Inscreva-se também no meu canal no YouTube, que tá saindo aí muita coisa toda semana aí também, de poesia e tudo mais. Aí já que você fez uma autopropaganda, eu vou fazer uma Isso aí, ué. da minha banda, que eu tenho uma banda de casamento, tá? Então se você vai casar... Que legal. Fica a dica aí. Se você vai casar... Eu quero você no meu casamento. Fica a dica. É o presente aí que ele vai me dar de casamento. Aí, olha só, isso que não dá, tá? Mas enfim, se você vai casar, tá? Você quer me contratar, aquele cara, né? Se você vai casar, eu tenho uma banda chamada Banda Coreto. Então você vai lá no Instagram, a Banda Coreto. Tem sido muito massa cantar no casamento, inclusive de alguns amigos. É uma experiência muito massa. Sim. Enfim, se você quer que eu cante no seu casamento, vai lá no nosso Instagram, vai lá no Eu quero que você cante no meu. Vai lá no meu Instagram, tudo é combinado certinho. Mas enfim, gente, vai lá que a gente vai com certeza fazer uma coisa muito legal pra você. Beleza? Vamos dar um tchauzinho pra aquela câmera do meio ali, ó. Valeu, galera. Até a próxima. E seja um vitralista, hein? Apoie esse projeto. Venham pra FEFIC. E venham pra FEFIC, que é nóis. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Conseguiu. A sua banda é fins lucrativos. Fins lucrativos. Ela é totalmente voltada Muitos a fins fins e todos lucrativos. lucrativos.